Oi gente, eu me chamo Luke, sou do Coach dos Livros e hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho pesada sobre haters. Na verdade, sobre hate no geral. Eu chamo hate de cancelamento, mas são coisas diferentes, mas que acabam tendo o mesmo objetivo e função no rolê. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como cada um funciona, então bora lá. O hate, ele tá relacionado mais a comentários de ódio ou negativos que acabam não tendo tanto critério e a função dele é desmoralizar e criticar aquela pessoa até que ela se sinta realmente ofendida com aquilo que foi dito. E já o cancelamento acaba sendo algo mais amplo. É quando várias pessoas vão, condenar uma pessoa por um ato que elas consideram reprovável. E esse linchamento virtual acaba fazendo a pessoa ficar completamente sem lugar. E na verdade isso é até considerado um ato criminoso. Só quero deixar claro que esse vídeo ele não tá roteirizado, então não tem textinho programado. Tudo que eu vou falar aqui vai ser tete a tete a partir do que tá vindo na minha cabeça, então bora lá. E nada mais justo do que eu vim falar sobre isso, já que sofro um hate constante dentro do Bookstagram. Seja por falar de adolescentes lendo livros mais 18, tentar transformar um livro brochura em capa dura, pintar o corte trilateral dos livros, falar sobre autores problemáticos e o novo agora a questão do toque. E na verdade eu acho que nem importa qual seja a pauta do assunto que eu venha trazer. Se eu abrir a minha boca, eu vou sofrer hate. Eu poderia contra-argumentar dizendo que isso está baseado na deslegitimação de uma fala de uma pessoa preta, mas vão dizer que isso é mimimi, então não vamos colocar esse assunto em pauta. Porque esse vídeo não é para falar sobre racismo estrutural, então vamos voltar para a questão do hate. Primeiro eu quero deixar bem claro que eu amo produzir conteúdo literário, falar sobre livro, fazer coisas com livros, é um lugar que eu me sinto confortável e eu realmente amo fazer isso. Mas é extremamente exaustivo o tempo inteiro sofrer hate por coisas que não fazem o menor sentido. E essa questão causou uma marca tão grande em mim que todo vídeo que eu faço eu tenho que pensar exatamente as palavras que eu vou usar. E eu tenho certeza que vai ter hate nesse vídeo, então assim, um beijo pra vocês. E o mais estranho é que a partir daquilo que eles acham que você é, eles se sentem na liberdade de projetar qualquer argumento acerca da sua pessoa sem nunca ter nem conversado com você. Isso acabou fazendo com que eu tomasse medidas mentais constantes acerca do que eu faço. Se eu tenho um conteúdo para trazer, eu preciso pensar em dizer o ABC e me preocupar se as pessoas vão pensar D, E ou F para eu poder dizer sobre G e H. E sempre vai aparecer alguém dizendo que eu disse J, mesmo sem nunca ter falado sobre isso. E eu até pensava que eu lidava muito bem com a questão do hater e isso era muito tranquilo pra mim, até eu perceber que eu sempre tô me respaldando sobre tudo o que eu digo pra não ser deslegitimado na minha fala. E acabou que isso aqui virou mais uma prisão do que um entretenimento pra mim e eu precisei colocar as coisas em pratos limpos e resolver essa questão aí. E eu até sei que eu vou ouvir aqui alguns comentários do tipo: ah, você tem que aceitar e receber críticas negativas, ou ah, se você se expor na internet, você tem que estar preparado pra isso. Mas eu quero te dizer o seguinte: você precisa desprender energia, gastar tempo pra comentar negativamente de um vídeo de uma pessoa que não agrega nada na sua vida? Ou você precisa mesmo se autoafirmar na sua verdade ou certeza em cima de alguém que não acrescenta nada pra você? Você realmente precisa se expor a esse nível e colocar essa pessoa em local de vilão? Você precisa disso? Eu acho que não. E o pior é que no meu caso, e no caso de muitas pessoas que falam de livros na internet, o nosso nicho é sobre livros, e esses livros que a gente lê fala sobre amor, fala sobre bullying, fala sobre liberdade, respeito, aceitar o outro, e na hora que a gente tá aqui na internet trazendo conteúdo, parece que a gente não vê nada disso nas pessoas que consomem esses livros. Isso é tão incoerente que às vezes as pessoas não conseguem lidar nem com o fato de alguém odiar um personagem literário, e ofendem alguém que existe pra defender algo inexistente. Percebem a incoerência? E eu acho que isso fica muito pior quando o hate, ele vem de quem também produz conteúdo. É aí que pra mim fica ainda mais problemático. E eu vou dar um caso atual como exemplo pra vocês entenderem o nível disso. E tá rolando aí um cancelamento atual sobre a Twitch, que ninguém vai produzir na Twitch enquanto não resolver esse caos aí. E aí uma garota decidiu continuar produzindo o conteúdo dela, por que não? Ela não quer entrar no movimento e ela quer continuar produzindo. E aí, os produtores de conteúdo literário vieram massacrar a garota, o que acabou fazendo com que os seguidores desses influencers que foram criticar essa garota fossem lá deixar um hatezinho básico pra ela. E o que eu percebo é que a gente tá usando seguidores como armas engatilhadas na cabeça dos influencers, ditando o que pode ou não pode ser feito. Tá um caos. Ontem, teve uma conta de mais de 360 mil seguidores que comentou algo que desse a entender que eu estava fazendo algo muito errado.
Eu apaguei o comentário para evitar problemas e aí recomentou novamente, como se eu estivesse silenciando o fato dela estar dizendo que eu estava fazendo algo errado. Eu fui no privado, respondi explicando qual era o contexto do que eu estava dizendo, que eu tinha propriedade para tal, provando o argumento, porque imagina se essa pessoa decidisse duetar, pegar meu vídeo e tentar fazer uma resposta, e isso ia causar um hate inimaginável. E sério mesmo, eu fiquei com medo. Porque os produtores de conteúdo que já são famosos na internet e têm uma base de fãs muito consolidadas, vocês sabem muito bem que eles defendem o seu produtor de conteúdo com unhas e dentes e com certeza, mesmo sem saber o contexto, acreditando ou não, eles vão defender o influencer deles e vão atacar. O que me faz pensar da responsabilidade de quem tá atrás dessa tela de ter cuidado e tato em fazer as coisas aqui na internet. E a pergunta que fica é, o que a gente tá ganhando com isso? O que tacar hate em alguém acrescenta na sua vida? O que ir lá comentar negativamente no vídeo de alguém acrescenta pra você? O que isso te engrandece? O que isso te faz ser um ser humano melhor? Essa é a pergunta que eu queria que vocês se respondessem. Porque a única coisa que eu consigo perceber é que quando chega setembro, estamos todos fazendo posts, vídeos, indicando livros e falando sobre Setembro Amarelo, que o quanto é importante a saúde mental e a gente respeitar o espaço do outro, mas nos outros meses as pessoas estão simplesmente... sabe? E tacando hate, fazendo comentários negativos, depreciando o conteúdo, o trabalho das outras pessoas, como se isso não tivesse importância nenhuma. Esse vídeo é só pra desentalar, sabe? Um negócio que tá aqui há meses, anos talvez, e que simplesmente eu não consigo mais lidar, eu preciso falar, eu preciso externalizar antes que eu surte de vez. E uma coisa eu posso confirmar com absoluta certeza a meu respeito. Eu nunca desprendi um minuto do meu tempo pra ir comentar algo negativo, depreciar o conteúdo de alguém, simplesmente porque eu não concordei ou não gostei. Eu nunca fiz isso e acredito que eu nunca vou fazer. Eu prefiro desprender o meu tempo pra comentar algo positivo nos posts dos meus amigos, dos meus colegas, ou de algum conteúdo que eu achei interessante. Pra que eu vou perder tempo comentando algo negativo em alguém que eu nem conheço? Simplesmente porque eu não concordo ou porque eu não gostei. Não faz o menor sentido. E eu não tô aqui dizendo que eu sou uma pessoa perfeita, exímia e sem falhas. Eu erro pra caramba. E tô aqui pra aceitar quando errar. O ponto é, eu não quero estar perto dessas pessoas que estão aqui na internet única e exclusivamente para atacar e tacar hate nas pessoas, seja ela uma pessoa comum ou um influenciador digital. Sem contar a toxicidade dos fandoms em não saber lidar com opiniões contrárias a deles. Até porque isso acaba afastando mais os novos leitores do que aproximando. Em um país onde a quantidade de livros lidos por ano é baixíssima. Acaba que, lógico que eu não sou um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, também tenho falhas, tenho erros, como eu disse antes, mas eu acho que a gente devia estar propagando a literatura, incentivando as pessoas a lerem, mostrando novos influenciadores digitais e levando a literatura para o mundo. Eu acho que a gente precisa trazer essas discussões em pauta e entender que tá na hora da gente acabar com o cancelamento, porque ele tá destruindo o meio literário. E só pra deixar uma reflexão aqui, se você consome um influenciador digital que só tá na internet falando mal das pessoas, falando mal dos livros e falando mal de tudo, a chance de você ser um hater que trabalha em função dele é muito grande. É isso, eu espero que a gente consiga desenvolver uma discussão saudável aqui nos comentários sobre o que vocês pensam acerca disso. Eu precisava realmente desafogar isso e conversar com vocês acerca do que tá na minha cabeça. Espero que todos vocês fiquem bem, é isso que eu tinha pra dizer, espero muito que vocês tenham gostado e que eu não sofra hate por causa disso. Eu vou deixar linkado em algum lugar as minhas redes sociais. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.